Olá, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bens para o nosso momento de encontro junto com a Palavra de Deus, né? No nosso estudo Deus, uma Palavra. E hoje nós queremos estudar um pouquinho sobre os manuscritos de Qumran. O que são esses manuscritos e que interferência eles têm sobre nós e as Escrituras Sagradas, vistos que esses manuscritos foram descobertos no ano 1948. O que eles podem ajudar é sobre também daquilo que nós já possuímos sobre a Palavra de Deus. Fique conosco então para nós hoje meditar um pouquinho na Palavra do Senhor. Em 1948 foi descoberto por pastores beduínos, mais precisamente por um menino chamado Muhammad, os manuscritos de Qumran, manuscritos da Bíblia e vários outros. E nós queremos ver hoje o que isso significa. Qumran, o que é o Qumran, quem vivia ali, quem são os que armazenaram também esses escritos e por quanto tempo eles ficaram lá. Então vocês podem ver na imagem que está sendo mostrada o lugar, né, onde foi achado aí dessas cavernas onde viviam os essênios, que logo já vamos falar sobre eles também. Mas um pouquinho também tem uma outra imagem que quero mostrar, também é conhecido os manuscritos de Qumran, também é conhecido como manuscritos do Mar Morto, porque essa comunidade de Qumran, essa localidade fica perto desse mar, o Mar Morto. O Mar Morto tem esse nome devido à quase ausência de vida em suas águas, que decorre de grande concentração de sal naquele repositório, cerca de 10 vezes superior a qualquer outro oceano. Entretanto, existem alguns tipos de arqueobactérias ou algas que sobrevivem naquelas águas, mas em si é quase que nula a existência de vida, por isso o nome Mar Morto. O Mar Morto, que banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia, é um lago salgado cujas margens estão mais de 400 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Sua famosa água hipersalina, cheia de sal, facilita a flutuação, e a lama negra, rica em sais minerais, é usada em tratamentos terapêuticos e estéticos nos resorts da região que existe hoje. O deserto, ao seu redor, oferece muitos oásis e também locais históricos, como é então a localidade de Qumran, onde foi achado então os manuscritos. Qumran era uma comunidade que se situava no deserto. Na comunidade de Qumran moravam os essênios. Os essênios constituíam um grupo asteta, apocalíptico messiânico do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do segundo século antes de Cristo e foi dizimado, extinto no ano de 68. Com a destruição de seus assentamentos em Qumran. Eles viviam afastados da sociedade do deserto, concentrados em estudar a Torá, a seita dos essênicos. Eles eram um grupo de sacerdotes que desvincularam-se com os sacerdotes de Jerusalém. Não aceitavam os comportamentos dos sacerdotes de Jerusalém,
por isso eles se retiraram no deserto, para a fim então formar uma nova ordem. E nessa ordem, então, eles tinham, né, as suas regras. E essas regras eram também anotadas, também eram registradas as regras de convivências, e também eles faziam cópia dos manuscritos da Bíblia, não só da Bíblia, como também de outros escritos. Tá? Nessa comunidade, como é também de se esperar, eles produziam toda a sua comida e bebida. Eles eram de famílias sacerdotais e criaram vários meninos que vinham de Jerusalém. Pais que não aceitavam as condutas também dos sacerdotes de Jerusalém, ou então pais que moravam em outras regiões ou arredores, traziam seus filhos para serem criados e educados junto com os essênios. Então os essênios recebiam também muitos meninos para eles também educar eles na sua cultura, nos seus ensinamentos. E nisto nós vamos encontrar um personagem bíblico que provavelmente este foi também criado pelos essênios ou teve uma passagem por eles. Esse alguém é João Batista. João Batista, veja, ele era filho de Isabel e de Zacarias. Pela Bíblia, que a própria Bíblia fala, nós sabemos que Zacarias ele era sacerdote. Então João Batista ele era filho de sacerdote. E sabemos também pela Bíblia que João Batista foi criado, ele cresceu no deserto. Como muitos pais traziam seus filhos para serem educados ali, é provável que João Batista viveu e cresceu e foi educado então pelos essênios. Quando adulto, por algum motivo que a gente não sabe o porquê, João Batista se rompeu com os essênios, seguindo então a sua vida solo, fazendo a sua pregação que João Batista fazia à beira do Rio Jordão, aos arredores também de Jerusalém. Era muito próximo a pregação de João Batista, que a gente vai ver e que a gente vê na Bíblia, muito próximo com o que os essênios também eles ensinavam, que eles pregavam. Veja bem, um dos ensinamentos de João Batista, ou o mais forte ensinamento de João Batista, é sobre o batismo, que ele realizava no Rio Jordão. Um ensinamento parecido também tinha os essênios. Se a gente olhar para a comunidade de Qumran, a gente vai ver lá naquele grupo dos essênios vários tanques, piscinas, a gente podia dizer hoje assim, onde eles se banhavam. Esses tanques eles serviam para quê? Eles tinham duas escadarias, uma para descer e outra para subir. No sentido de que eu descia para me banhar, para eu poder nesses tanques me purificar. E nesses tanques então eu me purificava de contaminações que eu recebi talvez no meu dia. Ter apertado a mão de alguém que come carne de porco, por exemplo, que era considerado um alimento imundo. Então eu poderia estar contaminado e eu me banhava, e quando eu me banhava eu subia para outra escadaria e de lá então eu estava purificado novamente. Também esses tanques eles recebiam a água corrente que vinha das montanhas quando chovia, águas vivas, como diz também nas escrituras sagradas, e passavam por aí. Aí você vê também João Batista, ele muda esse tipo de pensamento, talvez ali a interrupção junto com os essênios, o entendimento de João Batista agora sobre isso é outro. Ele também está no Rio Jordão, água corrente, e ele agora batiza para a remissão de pecados.
No tanque dos essênios, a própria pessoa desce e ela própria se banha. João Batista agora, ele faz diferente. Ele mesmo pega a pessoa e o batiza no Rio Jordão, trazendo ela. Para quê? Para a remissão dos seus pecados, dos seus próprios pecados. Os essênios, eles iam, porque eles foram contaminados por alguém de fora, com algum objeto, alguma pessoa de fora. Eles foram contaminados e eles iam se banhar. João Batista já pregava o perdão dos pecados para a remissão dos seus pecados, dos pecados que você cometeu. Então era um ensinamento diferente de João Batista. Mas tu vê muita semelhança também nesse respeito. Outra semelhança é também que os essênios, eles se consideravam as vozes que gritavam no deserto, porque eles tinham uma mensagem diferente de anunciar do que os sacerdotes de Jerusalém, por exemplo, como eles também viviam a sua vida. E eles eram buscados e eles eram ouvidos, como a gente pôde notar. João Batista, biblicamente falando, ele é anunciado dessa maneira também nos evangelhos. Voz do que clama no deserto, endireitai as veredas para o Senhor passar. A voz do que clama no deserto. E pela alimentação também de João Batista, tu ver também a parte da sua própria criação, da sua vivência no deserto, que provavelmente então ele tenha passado por aí também, por essa localidade de Qumran, ter sido criado pelos essênios. Voltando agora então a falar sobre os essênios, os essênios não só produziam cópia das Sagradas Escrituras, como também a própria interpretação religiosa deles. Então eles também eles faziam cópias daquilo que eles entendiam, interpretavam das Sagradas Escrituras, eles faziam cópias. Então esses manuscritos ficaram mais de 2000 anos escondidos debaixo da terra, sem que ninguém soubesse sobre a sua existência, escondido aos olhos humanos. Até que em 1948, um menino chamado Muhammad el-Dabbi, da tribo beduína dos Tamirés, ele acabou por um acaso descobrindo essa relíquia dos manuscritos. Isso aconteceu da seguinte forma, segundo os historiadores aí que nos contam. O grupo de pastores estavam ali com as suas cabras, e aí você pode ver também como é que é a região de Qumran, e nesses montes que a gente vê, provavelmente o menino estava procurando uma das suas cabras que talvez tenha se perdido dentro de uma dessas cavernas. E aí o menino jogou algumas pedras para dentro de uma dessas cavernas ali em busca de alguma cabra perdida. E quando ele jogou uma das pedras, ele ouviu um barulho diferente, um barulho de um jarro trincando. E aí então, com a ajuda provavelmente do seu irmão, ele desceu dentro da caverna e encontrou vários vasos. E achando que houvesse ouro ali dentro, abriu para ver. Não era o ouro que ele esperava encontrar, mas era um grande tesouro que ali foi encontrado, cheio de manuscritos. A gente sabe que os manuscritos eram guardados em grandes jarros, como a gente vê também aí nas imagens. E dentro desses vasos de barro eram guardados então os manuscritos, porque ali durava muito tempo os manuscritos, vistos que eles eram também escritos, muitos deles em pergaminhos, e o material era pele de animal ou com vegetais. E ao largado ao tempo, talvez como o papel que nós temos hoje, não duraria muito tempo. Por isso eles eram conservados dentro desses vasos. Esse achado por esse menino Muhammad, e juntamente depois os pastores beduínos que acabaram aí achando tudo isso, trouxeram no final à luz 930 manuscritos
que estavam guardados em 11 cavernas de Qumran. Desse total, 210 reproduzem livros da Bíblia hebraica que nós cristãos, chamamos de Antigo Testamento. Principalmente os Salmos, são 36 cópias dos Salmos. Deuteronômios 32, Gênesis 23 e assim por diante. Se não me engano, existem somente 2 livros que não foram achados ali, as cópias dos manuscritos, que é de Esther e, se não me engano, Ezequiel, que o outro que não foi encontrado. O resto foi encontrado cópias e cópias das Escrituras Sagradas. O mais longo dos rolos revelou-se uma cópia do livro do profeta Isaías. O formato das letras permitiu deduzir que o rolo deveria ser do 1º ou 2º século antes de Cristo. Esse rolo representava a mais antiga cópia completa de um livro da Bíblia em hebraico. Cumpria-se assim o sonho de todos os pesquisadores de textos. A datação do manuscrito de Isaías para o século II a.C. foi confirmada em 1991 e 1994 por meio de ensaios radiativos. Até hoje, o chamado Grande Rolo de Isaías do Mar Morto constitui uma maravilha. Antes dos achados de Qumran, o manuscrito bíblico hebraico completo mais antigo era do século X depois de Cristo, o chamado Códice de Leningrado. Graças ao Grande Rolo de Isaías, o texto pôde ser rastreado retrospectivamente em mais de 1000 anos. Então, entre também os manuscritos não bíblicos, que não eram só os manuscritos da Bíblia que existia, estavam também o manual de disciplina, como eu falei, ou regras da comunidade de convivência que eles formulavam, que descreve as práticas e rituais da seita, que produz os manuscritos, os hinos e ações de graças, e o documento de Damasco, e o outro texto que retrata também o cotidiano da seita. Além de outros tipos de salmos que não temos na Bíblia, também foi achado esses outros escritos. Escritos em sua maior parte em hebraico, mas também foi encontrado manuscritos na língua aramaica e em grega. Os documentos foram datados de entre 250 a.C. e 68 depois de Cristo, os documentos que foram ali datados, que foram achados nesse grande depósito das Sagradas Escrituras em Qumran. Aí você pode perguntar, mas tudo bem, pastor, o que isso tem a ver conosco? Qual é o significado disso tudo, dessa descoberta? Bom, você pode ver que em 1948, como a gente havia estudado também, a Bíblia já estava toda completa, toda formada. E esses manuscritos que ali surgiram, eles vêm a reforçar tudo que a Bíblia descreve. Isso na questão científica, histórica, tem muito valor, porque ela comprova o que a Bíblia está dizendo não é nada inventado. É algo que foi muito bem preservado pelos povos, e como foi pelos essênios também, foram guardados e reproduzidos. Lembrando que sempre os essênios se dedicavam a vida para escrever, assim como os escribas, do tempo de Cristo, eles se dedicavam a fazer cópias, Os escribas eram muito valorizados também nesse tempo. Os essênios, eles também faziam cópias, se dedicavam também a vida para isso. Segundo o que eu estudei, tinha um lugar em que os essênios faziam as suas refeições em silêncio. E um dos escritos que foram achados, fora da Bíblia, sobre a convivência dos essênios, eles faziam essas refeições em silêncio e aguardando um dia em que o Messias, o prometido, ele viria para abençoar o pão e o vinho e aí começar o seu
ministério no mundo. E algo engraçado se a gente for comparar sobre Cristo, se a gente olhar, claro, Cristo sabendo também de tudo, porque Ele é Deus, tu veja que Ele finaliza também a sua missão aqui na Terra, né? A sua obra redentora, antes de ser entregado, crucificado, né? Morto e ressuscitado, ele faz a Santa Ceia, né? E consagra a Santa Ceia no pão e no vinho, corpo e sangue de Cristo para o perdão dos pecados. Então isso é muito interessante nesse olhar que a gente vê sobre nesse aspecto, mas isso é uma questão assim de curiosidade. Mas em outros aspectos também que os manuscritos de Qumran também acabaram ajudando, foi no sentido de algumas interpretações bíblicas também. Então, por exemplo, foi encontrado num dos manuscritos do Qumran, não necessariamente um que seja da Bíblia, foi encontrado um salmo feito talvez por um dos essênios ou por alguém que se perdeu no tempo. Foi feito um salmo em que ele é parecido com o salmo das bem-aventuranças, né? O sermão das bem-aventuranças de Cristo, em Mateus 5, por exemplo. Quando Cristo diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi encontrado também escrito na língua aramaica, os felizes são os pobres de espírito. Pobre de espírito, ruá, que é espírito, escrito em aramaico e hebraico. Ruá significa espírito, ou pode significar também o vento. Os pobres de espírito. Então, no sentido, quem são os pobres de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, a gente entende como sendo o vento. Quando um vento bate numa vegetação, por exemplo, o que acontece com a vegetação? A vegetação se dobra, né, perante o vento que está batendo. Ela cede ao vento. Ruá, que significa espírito, ou Espírito Santo também, o Espírito de Deus, é quando o Ruá, o Espírito de Deus, bate na nossa vida, nós que somos pobres no sentido de que não temos nada a oferecer a Deus. Quando o Espírito de Deus bate na nossa vida e nós se inclinamos ao Espírito de Deus e à sua vontade e fizemos e seguimos aquilo que Ele está pedindo que nós fazemos, seguimos o rumo que Ele está ordenando, nós somos esse pobre de espírito, os bem-aventurados, felizes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus, porque nós fizemos a vontade de Deus. Nós recebemos o Espírito que bate na nossa vida e nós nos reclinamos a essa vontade de Deus que bate sobre nós. E essa interpretação ela também foi possível, né, através dos manuscritos de Qumran, que acabou também nos ajudando nesse aspecto para nós. Então, o manuscrito de Qumran ele tem um grande significado também para a arqueologia, algo que foi descoberto, uma relíquia, um tesouro que foi guardado por mais de 2000 anos e que vem a comprovar sobre aquilo que nós temos hoje, as Sagradas Escrituras. Esses manuscritos estão preservados ainda hoje também no museu em Jerusalém. Quem visita ainda encontra esses manuscritos lá, possa olhar para eles, né, que eles foram guardados, estão sendo preservados também. Voltando para o texto do Evangelho, do Sermão do Monte que Jesus nos contou, ao versículo 3, que ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pergunta é: como você anda a sua vida? Você está disposto também a ser um pobre em espírito?
você é um pobre em espírito, quer dizer, você sabe que tu não tem nada a oferecer a Deus, ao Senhor, e você se inclina, está disposto a se inclinar quando o Espírito de Deus bate também na sua vida, quer dizer, a sua vontade, você se reclina à vontade de Deus e segue aquilo que Deus está pedindo também para a sua vida, está oferecendo para a sua vida. Uma das coisas maravilhosas que Deus nos oferece é o perdão dos pecados, a graça salvadora em Cristo Jesus. Você vive nessa graça de Deus, sabe que você é um salvo por Cristo, que Cristo morreu por ti, sim, Cristo morreu por ti lá na cruz para te dar a salvação eterna. Você está disposto a louvar a esse Cristo como o seu Deus, e você louva Ele como o seu Deus, o seu Redentor, o seu Salvador. Você tem ciência e se dobra pelo perdão que Deus te deu através do batismo, que não é o mesmo batismo lá de João Batista. Com certeza o que João Batista iniciou, nós seguimos como rito também na nossa igreja de hoje, sobre que é a iniciação também dentro da vida cristã desde pequeno. Só que o batismo em que nós pregamos hoje, que Cristo nos ensinou, é para perdão do pecado original, do pecado herdado de Adão e Eva, porque todo mundo nasce pecador e todo mundo precisa da graça redentora de Cristo. E esse batismo é para isso, é um só batismo, diz a palavra de Deus. E nós hoje confessamos os nossos pecados a Deus, os pecados que nós cometemos, que eu cometo. Eu vou até a casa de Deus, ou Deus me leva, melhor dizendo, até a sua casa, ou até a sua presença, e aí eu peço perdão a Deus e recebo, através do pastor, também o perdão dos pecados que eu cometo, e Deus me perdoa. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Deus, em sua graça, me trouxe perante Ele, e Ele me concede também o seu perdão. Você está disposto a se inclinar pelo perdão que Deus também tem a oferecer e aceita esse perdão de Deus? Quer dizer, deixa as coisas erradas que você fez para trás, tenta não voltar a cometê-los e seguir uma nova vida, deixar o Espírito de Deus fazer uma mudança de mentalidade na sua vida e também de comportamento? Você está inclinado também a seguir ao seu Deus quando vai à igreja também para adorá-lo, louvar, ouvir a sua palavra e deixar Deus mudar toda a sua vida, contagiar o seu ser? Que você possa ser um pobre de espírito, um que se dobra às vontades de Deus, para que você seja bem-aventurado, seja feliz, porque é para você o reino dos céus. E aí, também quero concluir dizendo assim, que Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, nesse tempo, nós que somos pobres em espírito e que vivemos um tempo de pandemia, no mundo em que também nós vivemos e que nós, como cristãos, também sofremos e choramos por aquilo que nós sofremos, também nós somos felizes e bem-aventurados. Ou nesse tempo de pandemia, que muitas vezes nós somos impedidos de ir até a casa de Deus e prestar culto ao Senhor, nós também somos bem-aventurados, porque nós vamos ser consolados por Deus. Porque se hoje eu não posso estar também na presença de Deus em sua casa, na igreja, que a igreja representa em si a presença de Deus, eu me sinto bem ali, se eu hoje não posso estar, Deus vai me consolar que um dia eu vou poder estar para todo sempre, a todo momento também na presença de Deus. Que Deus possa então abençoar a sua vida e que Deus possa continuar também enriquecendo os nossos conhecimentos. Hoje um pouquinho aí sobre os manuscritos de Qumran, e que você possa também continuar se alimentando também o seu conhecimento, a sua fé, através de nossos estudos bíblicos
que nós estamos tendo todas as quarta-feiras. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenham todos um ótimo dia ou uma ótima noite no momento em que você está assistindo e terminando esse estudo bíblico. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.